pedindo é que quando tem um tempo de vários, não se somem os dois tempos, a não ser que seja emergencial. Concedo a Vossa Excelência 6 minutos, pegar o tempo de liderança do PT Vossa conforme a Excelência, autorização. de meu ponto de vista, está conduzindo de forma bastante adequada, eu lhe cumprimento. Eu fico muito feliz de ver uma mulher na condução desses trabalhos, de uma comissão tão importante da nossa casa. Eu cumprimento também o deputado Vicente Cândido, o ministro, o secretário, e peço licença aos colegas da bancada, eu pedi para falar em nome do meu partido. Eu pedi para falar porque considero essa audiência fundamental para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. E eu penso que os partidos deveriam dedicar e oferecer seus tempos de liderança aos membros aqui, ou não membros, para que pudessem tratar de um tema tão grave. Um tema grave, porque nós estamos, ministro, efetivamente numa situação que ultrapassou todos os limites. E quando eu digo isto, eu não quero jogar, como talvez alguém busque fazer, a responsabilidade dessa situação sobre os ombros do governo federal, da presidenta Dilma ou de Vossa Senhoria aqui sentado conosco. Mas eu quero dizer que o governo federal pode e deve contribuir na solução dessa crise. Todos devemos contribuir na solução dessa crise. Eu não falarei como um colega que me antecedeu, que usou pessimamente uma expressão. Eu não chamarei o atual governador de assassino. Jamais, jamais. Mesmo que os brigadianos não tenham salário, mesmo que os professores não estejam sendo pagos, mesmo que os servidores da saúde não estejam sendo pagos. Essa é uma crise estrutural. E uma crise estrutural no Rio Grande do Sul precisa de medidas com responsabilidade tomadas, que foram tomadas, inclusive, pelo governador anterior. Medida como, por exemplo, em relação ao déficit previdenciário. Porque em 2011, o governador Tarso Genro, ele instituiu, e foi bastante importante para revertermos a situação de déficit previdenciário no Rio Grande do Sul, e previdência é algo que a gente vê no médio tempo e no longo prazo, mas até 2011, diferentemente de outros estados, o Rio Grande do Sul não tinha um fundo previdenciário. E passou a ter em 2011, o que é fundamental para a resolução das contas públicas do Estado. Eu quero estabelecer aqui a defesa do que foi necessário fazer em relação aos servidores públicos, que lamentavelmente não estão sem salário, porque foi cortado o repasse para a União na parcela da dívida. Dívida que considero escorchante, dívida que precisa ser revertida. Essa dívida, e louvo os senadores gaúchos que trabalharam para a sua solução, essa dívida não pode ser mantida nos padrões atuais, e o governo federal, ministro, senhor secretário, colegas, nós conquistamos isso ainda na legislatura passada. O governo federal empenhou sua palavra na renegociação da dívida, estabeleceu o prazo do início de 2016. E a minha pergunta ao senhor, dada a situação gravíssima do Rio Grande do Sul, mas também dos municípios e dos demais estados, é a possibilidade de adiantarmos o resultado dessa renegociação. A União não resolverá seus problemas sem que os estados resolvam. Eu faço uma proposta concreta ao senhor, ministro Levi. E se for inadequada, o senhor tem perfeita possibilidade de me dizer, Maria do Rosário, não é adequada. Eu estou fazendo essa proposta ao senhor e à presidenta Dilma, como estou fazendo proposta ao governador Sartori, que não deveria ter cortado os salários, mesmo que utilizasse os recursos judiciais. O governador não poderia, na minha opinião, e ele teria caminhos para não cortar o salário dos servidores. Veja o governador cortou o salário, está pagando R$600, uma vergonha para o Rio Grande, e ao mesmo tempo o governador não pagou a parcela. Então não é que ele está escolhendo entre pagar o governo federal e pagar a parcela da dívida. Ele não pagou nada, nenhuma nem outra. E pressiona no sentido de extinguir organismos públicos essenciais, que nós não permitiremos que aconteça, não tomando as medidas estruturais que ele deve tomar, como, por exemplo, o enfrentamento à guerra fiscal, que o senhor citou aqui, eu lhe cumprimento. O Rio Grande tem que ser o primeiro estado na linha de frente a favor do projeto que enfrenta a guerra fiscal. A questão, o senhor disse, o serviço da dívida com a União vem caindo, mas a dívida é muito alta para o Rio Grande do Sul. O deputado Jerônimo citou aqui, no mínimo para patamares de 9%, se não é impagável para o Rio Grande do Sul. Mas, quero lhe dizer, de forma tranquila, que a Lei Candir, que outros deputados situaram aqui, nós precisamos, deputados e deputadas, reverter. Agora, quem instituiu essa Lei Candir? Eu vou dizer que foi o presidente Fernando Henrique, do partido do colega, que me antecedeu? Ou vamos procurar soluções para os problemas?
Todos sabemos. Eu vou dizer que foi do outro partido que vendeu o patrimônio público. O último período em que o governo do Estado do Rio Grande do Sul teve superávit, deputada Soraya, foi 97 e 98. Só nesses 2 anos houve superávit. Todos os demais anos há déficit no Rio Grande do Sul. E agora os problemas são dos últimos 4 anos. Quer dizer que o Tribunal de Contas serve quando é contra, mas quando o Tribunal de Contas vota com louvor às contas do governador Tarcísio de Erro, como fez, ele não serve. Ora, não é certo, isso não é investir nas instituições e dar crédito a elas. Ouçam o que a própria voz, quando falam sobre o combate e o ataque às instituições, como se fez ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Eu quero estabelecer aqui uma proposta. A minha proposta ao senhor, eu gostaria de uma resposta, é da possibilidade de adiantarmos. Eu sei, eu estou acompanhando, mesmo no plano plurianual, o déficit, o orçamento vem com déficit importante, significativo. Em muito tempo, nós temos que enfrentar esse déficit. Mas veja, ministro, nós precisaríamos adiantar o prazo. Não ser em janeiro, não ser em março, mas trazer para cá, para mais perto a renegociação, para reduzirmos agora os serviços e reduzirmos a parcela da dívida do Rio Grande do Sul. Podemos debater, mas me ocorre que isso poderia ser importante para o nosso Estado. Paralelamente a isso, eu quero consignar como propostas ao governador do Estado o aumento dos limites de utilização dos depósitos judiciais, aprovando o PL 295 de 2015. Vou deixar claro aqui nessa reunião, porque ele não o fez. O programa de recuperação de créditos tributários, que não está avançando no Rio Grande do Sul como estava no governo anterior. É preciso realmente que os créditos do ICMS sejam trabalhados objetivando melhores condições de pagamento e ingresso imediato de recursos adicionais nas contas do Estado. O Rio Grande está falhando em relação a isso. Nós temos que trabalhar o PL 215 também no sentido da cessão de crédito de ativos tributários. Há um projeto a questão dos precatórios. O governador Tarso, ele pagou 3 vezes mais que a governadora Ieda de precatórios. A situação dos precatórios explodiu ao longo do último período. Ela está insustentável. Nós temos que enfrentar essa realidade também, porque são dívidas que o Estado tem. E nós precisaríamos limitar a receita líquida em 1,5%, porque senão nós ficamos numa condição muito difícil do gerenciamento das contas. Por último, é verdade que o governador Tarso nomeou 12 mil professores por concurso público, mas não haviam nomeações desde 2005. É verdade que ele é o primeiro governador que aplicou 12,8% da receita líquida de impostos e transferências na saúde, mas os outros não cumpriram metas com a saúde. É verdade que a segurança pública teve reajuste, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, é verdade. Isto, sinceramente, os servidores de um Estado, eles não podem ser vistos como gasto descartável. Ou nós temos o resultado que estamos tendo agora, onde a primeira atitude do governador é cortar de quem ganha pouco, enquanto no Judiciário, na Assembleia Legislativa e nos demais poderes, inclusive no Ministério Público, os salários são integrais, mas no Executivo os salários estão cortados a R$600. Eu considero isso inaceitável. Inaceitável. E acho que nós deveríamos aqui tomar medidas estruturais, tanto no Rio Grande do Sul, deputada Soraya, quanto no âmbito da União. E a minha pergunta ao senhor é essa: qual é a possibilidade real de adiantarmos essa renegociação para reduzirmos mais de imediato as dívidas que os estados têm, a parcela da dívida, e eu acho que o senhor poderia avançar um pouco mais no tema da Lei Candir, porque essa já é uma luta antiga e nós, estados exportadores, sobretudo aqui na produção primária, vários colegas conhecem melhor do que eu, mas essa é uma grande riqueza do nosso Rio Grande e nós temos que defender que esses estados não tenham os prejuízos que estão acumulados ao longo de tantos anos. Muito obrigada. Obrigada, deputada Maria do Rosário. E dando sequência ao bloco dos membros, deputado Rodrigo Maia, Vossa Excelência tem